Olá, eu sou Bruna Classe, professora de Biologia aqui no Estratégia Vestibulares e essas são as 100 dicas para gabaritar Biologia. Na dica de hoje vamos falar sobre desequilíbrios ambientais. Desequilíbrio ecológico é toda perturbação ambiental que interrompe o equilíbrio natural de um ecossistema. O primeiro deles é a introdução de espécies, ou seja, uma espécie introduzida, também conhecida como espécie exótica, é um organismo que não é nativo do local ou área em que se está considerando aí o estudo. A causa disso pode ocorrer por transporte acidental ou deliberado para o novo local, por atividade humana. E a consequência é a ruptura do equilíbrio natural dos ecossistemas, como ataque às espécies nativas, predação, infecção, perturbação, uma vez que na maioria das vezes essas espécies exóticas não encontram predadores naturais nesse novo ambiente. A extinção de espécies também é um desequilíbrio ambiental, e elas são consideradas aí reduzidas ou extintas devido a forças ambientais ou por causa de mudanças evolutivas em suas populações. As causas frequentemente estão relacionadas à atividade humana, como a fragmentação do hábitat, a mudança global, desastres naturais, superexploração de espécies para uso humano, como caça e pesca, conversão de áreas úmidas e florestas em áreas de cultivo e áreas urbanas, e como consequência nós temos a perda da biodiversidade e o desequilíbrio nas cadeias alimentares. A poluição do ar é um dos principais desequilíbrios ecológicos. Poluição é toda contaminação do ar por partículas de fumaça e gases nocivos. Os principais poluentes do ar são o monóxido de carbono, o dióxido de enxofre, o ozônio, o dióxido de nitrogênio e alguns hidrocarbonetos. A causa desses poluentes aumentarem sua concentração na atmosfera são a queima de combustíveis fósseis por escape de veículos, os resíduos de aterros causados pela poluição do lixo, acidentes nucleares, derramamentos de radiação. E como consequência, nós temos a formação de chuva ácida, inversão térmica, acidificação dos oceanos, agravamento do efeito estufa e aquecimento global. Em relação a esses últimos, o efeito estufa é um processo natural que aquece a superfície da Terra. Quando a energia do Sol atinge a atmosfera da Terra, parte dela é refletida de volta ao espaço e o restante é absorvido e irradiado por gases do efeito estufa. Esse processo mantém a temperatura da Terra, permitindo que a vida exista. Os gases do efeito estufa incluem o vapor d'água, o dióxido de carbono, o metano, o óxido nitroso e o ozônio. Porém, ele vem sendo agravado devido às atividades humanas, particularmente a queima de combustíveis fósseis, a agricultura e o desmatamento. E como consequência, nós temos o aumento da temperatura média do ar perto da superfície da Terra, causado pelo acúmulo em grande quantidade de gases poluentes. Isso se chama intensificação do aquecimento global. Como consequências dessa intensificação do aquecimento global, nós temos o aumento do nível do mar e constantes inundações nas áreas costeiras, incêndios florestais mais longos e constantes, ondas de calor mais frequentes e intensas, secas na Amazônia, tornando as chuvas imprevisíveis, levando à seca e à desertificação, liberação de metano no permafrost da Sibéria, acidificação dos oceanos, desaparecimento da calota glacial ártica e a migração de espécies. Em relação à poluição da água, podemos considerar contaminação dos corpos d'água por elementos físicos, químicos e biológicos que podem ser nocivos ou prejudiciais aos organismos, plantas e à atividade humana. A causa frequentemente é o despejo de esgoto e resíduos de indústria e o derramamento de petróleo. E as consequências são a eutrofização, a perda da biodiversidade, a redução da atividade fotossintética dos organismos marinhos, a interferência nas cadeias alimentares e a contaminação de suprimentos de água potável. Por fim, nós temos a poluição do solo, ou seja, sua degradação na superfície da Terra, causada pelo descarte inadequado de resíduos e uso indevido de recursos. Como consequência, nós temos aí uma baixa qualidade do solo, degradando o ar, lençóis freáticos e leitos de rios, além de causar o aparecimento de infestações de animais e insetos que desequilibram o meio ambiente e disseminam doenças.
Essas foram as dicas de hoje. Se você gostou, curta e compartilhe e a gente se vê na próxima. Até lá!